Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos de casa que já estão ligadinhos aqui no SBT Notícias. Hoje é terça-feira, dia 5 de junho, mais um dia amanhecendo lá fora, então bora levantar e começar o dia muito bem informado. Eu sou o Cássio Zeiman e te faço companhia a partir de agora. Bom, gente, eu começo com a informação de que o Ministério da Justiça já recebeu mais de 6 mil denúncias contra postos de combustíveis que estão vendendo óleo diesel sem um desconto de 46 centavos por litro. O preço diminuiu nas bombas, mas não como foi prometido pelo governo aos caminhoneiros. Os donos de postos pediram tempo para aplicar integralmente o desconto. Por isso, o governo deu prazo de 2 semanas antes de começar a multar os estabelecimentos. O Supremo Tribunal Federal determinou que mais 9 empresas paguem cerca de 67 milhões de reais em multas pelo bloqueio de rodovias na greve dos caminhoneiros. As empresas vão ter 15 dias para fazer os pagamentos. O STF já havia autorizado multas de mais de 140 milhões de reais a 96 empresas pelo mesmo motivo. O ministro Alexandre de Moraes estabeleceu que as empresas poderão ter penhora de bens caso não paguem as multas voluntariamente. E no Rio de Janeiro, motoristas e cobradores de ônibus decidiram entrar em estado de greve. Os rodoviários deram prazo de 72 horas para que as empresas apresentem propostas para pagamento dos salários atrasados e fim do acúmulo de cargo. Já em Manaus, depois de muita confusão e quebra-quebra, os grevistas aceitaram o reajuste salarial oferecido pelas empresas. O governo de Minas Gerais informou que colocou todas as forças de segurança para tentar esclarecer a onda de ataques a veículos no estado. Em menos de 24 horas, pelo menos 27 ônibus e 6 carros foram queimados em 17 cidades mineiras. A PM quer saber se a ordem partiu de facções criminosas que atuam dentro de presídios. Ao todo, 30 pessoas já foram detidas. Os atentados... Foi enterrado em São Paulo o corpo do menino Juan Grangeiro, que morreu atropelado por um motorista que estaria bêbado. A cerimônia nesta segunda-feira reuniu familiares e amigos da vítima. No momento do... A geada tem atingido em cheio a Serra de Santa Catarina. As cidades de Urupema e São Joaquim têm amanhecido cobertos com uma espécie de tapete branco. Olha só, em Urupema... 5 horas 11 minutos, seguimos ao vivo aqui com a SBT Notícias até às 6 horas da manhã, para você começar o seu dia muito bem informado. Olha só que notícia triste agora que eu tenho. 3 irmãos morreram enquanto dormiam durante um incêndio na região metropolitana de Fortaleza. E menos de 2% da população brasileira é doadora de sangue. Por isso, a campanha Junho Vermelho quer chamar a atenção para a importância da doação, principalmente nos meses mais frios, quando os estoques ficam bem abaixo. E com a falta de chuvas e o tempo seco, há um aumento no número de problemas respiratórios. Especialistas alertam que o uso excessivo de descongestionantes e antialérgicos para a melhora dos sintomas trazem riscos sérios à saúde. Tem que tomar muita atenção. Bom, gente, 5 horas e 16 minutos, vamos às notícias internacionais aqui no SBT Notícias. Pelo menos 14 pessoas morreram em um atentado terrorista no Afeganistão. Olha só, o ataque aconteceu na cidade de Cabul. O homem-bomba se detonou próximo a um grupo de muçulmanos. De acordo com a autoridade do governo, a bomba matou 7 clérigos, 4 seguranças e 3 pessoas cujas identidades eram desconhecidas. Os religiosos haviam se encontrado para discutir a paz no país. Até o momento, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria desse ataque. E o Facebook se envolveu em um novo escândalo de vazamento de dados. Um jornal americano divulgou que as informações de milhões de internautas foram divulgadas para fabricantes de celulares. O presidente de Cuba recebeu autoridades norte-americanas nesta segunda-feira para tentar melhorar a conectividade do país. Miguel Dias-Canel... E voltamos com as notícias aqui no Brasil. Olha só que absurdo este flagrante registrado durante um jogo de futebol amador lá no Rio de Janeiro. O cara vai... Que vergonha, que perigo também, né? Atirar para cima. Bom, gente, vamos trocar de assunto agora. Acabou o mistério. É que foram sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. E entre os duelos que mais chamaram a atenção está um clássico brasileiro.
E o Paraná recebeu o Fluminense em Curitiba na noite desta segunda-feira e conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro após um lance duvidoso. Veja só. E agora vamos falar da nossa querida seleção brasileira. Os jogadores ganharam a segunda-feira de folga depois da vitória contra a Croácia em Liverpool. Alguns aproveitaram a família, já outros tiraram o dia para decidir o futuro, como mostra o nosso correspondente Sérgio Uti. A Suíça, adversária do Brasil na estreia, e a Espanha, forte concorrente ao título, se enfrentaram em um amistoso como preparação para a Copa do Mundo. Na arquibancada, um detalhe curioso: espiões brasileiros anotando tudo que viam dentro do estádio. O nosso repórter Dalisson Dutra, infiltrado nesta missão, acompanhou de perto esse trabalho, podemos dizer, misterioso. Olha, nessas horas qualquer ajuda é bem-vinda. Bom, gente, terminou o prazo de inscrição dos jogadores que representarão as 32 seleções na Copa. Fora os convocados por Tite, outros 10 brasileiros estarão em campo defendendo outras nações. Um deles é um paranaense convocado pela Polônia. São 9 dias para a Copa do Mundo da Rússia. O técnico Tite vai levar para a Rússia apenas 4 jogadores que estavam em campo no vexame do 7-1 contra a Alemanha no último Mundial. O meio-campista Fernandinho está nessa lista. É a chance do jogador de 33 anos dar a volta por cima e realizar um sonho de criança. 5h38 e a Justiça do Rio de Janeiro pediu bloqueio de quase 3 milhões de reais da cantora Anitta. Ela se defende de um processo movido pela ex-empresária. Um vereador de Duque de Caxias e o filho dele passaram por momentos de pânico na Baixada Fluminense. Criminosos sequestraram o jovem, invadiram a casa da família e dispararam contra o político. A Justiça de São Paulo multou em R$200 mil o ex-prefeito João Dória pelo uso indevido da marca Acelera SP. E começou nesta segunda-feira a maratona de sabatinas com os pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro, promovida pelo SBT em parceria com o Portal UOL e o jornal Folha de São Paulo. O craque Pelé e o ex-presidente Lula vão depor como testemunhas de defesa em processos da Operação Unfair Play. Pelé foi solicitado por Carlos Nussmann, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Lula foi chamado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O ex-presidente não vai sair da prisão. O depoimento vai ser feito por videoconferência. E agora uma notícia internacional: o presidente das Filipinas se envolveu numa polêmica depois de beijar uma funcionária durante um evento internacional. Pelo menos 46 pessoas morreram num naufrágio na costa da Tunísia. 68 pessoas foram resgatadas, mas dezenas ainda estão desaparecidas. O barco que levava centenas de imigrantes africanos para a Europa afundou no mar Mediterrâneo. A superlotação e as condições precárias da embarcação são as prováveis causas desse acidente. E subiu para 62 o número de mortos na erupção de um vulcão na Guatemala. A Justiça Federal de Brasília determinou que o Congresso Nacional convoque uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a dívida pública brasileira. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar 4 doleiros presos na Operação Câmbio Desligo no mês passado. A investigação da Polícia Federal apura a movimentação de US$ 1 bilhão e 600 milhões de dólares em 52 países. Desde o dia 15 de maio, Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para 19 pessoas presas por determinação do juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. E documentos apreendidos pela polícia mostram que a maior facção criminosa do país fatura, no mínimo, acredite, 400 milhões de reais por ano. O bando vem se fortalecendo cada vez mais fora do Brasil e já faz negociações com a máfia italiana. Gilberto. Agora são 5h51. Vamos dar uma espiadinha lá fora?
Vamos ver como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo. Bom, gente, essa é a Avenida Radial Leste, na altura da estação Tatuapé do metrô e da CPTM. Olha só, o trânsito é tranquilo, tem aí um certo fluxo de veículos, mas dá para circular tranquilamente nesta manhã de terça-feira. Mas esse trânsito deve se intensificar já nas próximas horas, como sempre acontece. Para você, motorista que vai sair de casa, hoje o rodízio vale para os veículos com placas finais 3 e 4. E para quem é usuário de transporte público, neste momento o sistema de trem e metrô da capital paulista está operando normalmente. Na Grande São Paulo, a terça-feira começa com muita nebulosidade e possibilidade, gente, de chuva fraca em alguns pontos isolados da cidade. Ao longo do dia, o sol deve aparecer entre as nuvens. Faz aí 14 graus em temperaturas mínimas e as máximas chegam aos 21 graus. E 3 suspeitos de praticar a chamada saidinha de banco contra uma idosa na zona sul de São Paulo acabaram presos. Os homens surpreenderam a senhora. Agora preste atenção, um crime brutal chamou a atenção em Salvador. Uma adolescente de apenas 16 anos confessou à polícia que matou o próprio filho, um bebezinho de apenas 4 meses. E sabe por quê? A jovem jogou a criança dentro de um tanque. Uma mulher grávida de 4 meses foi baleada na cabeça e morreu em Goiânia. O principal suspeito do crime foi preso. Ele é o ex-marido da vítima e trabalha como motorista de ônibus aí da dupla sertaneja Henrique e Juliano. O caso aconteceu. E assaltantes fizeram a família de um tesoureiro refém para assaltar uma agência bancária na região metropolitana de Belo Horizonte. A quadrilha fugiu com mais de R$100 mil. Policiais do BOPE cercaram a agência. Em poucos minutos, as ruas ao redor. A polícia de São Paulo procura os suspeitos de matar um caminhoneiro na rodovia Fernão Dias. O homem foi baleado na cabeça enquanto tentava ajudar um outro motorista que teve o pneu furado. Bom, gente, mais uma vez nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Você também confere a nossa programação completa pelo site sbt.com.br. Fica agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você, uma excelente terça-feira a todos. Tchau!